Vou pedir, por favor, Pedro, me ajuda aí, ô Danilo, acenda a luz daqui, tá bom? Para que a gente possa ler melhor. Eu quero pedir à igreja que abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Obrigado, queridos. Efésios 3, 14. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de buscarmos a Deus em favor dos nossos filhos. Hoje eu quero trazer uma mensagem para que o pai, para que a mãe reconheça a importância deles no milagre na vida do seu filho, a importância deles na bênção na vida do filho. Tem aqui vários pais e mães. Vocês precisam entender que a bênção na vida dos seus filhos depende muito de vocês. E é um pouco sobre isso que iremos falar nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Glória ao nome de Jesus. Diz assim o texto da Santa Escritura: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diga assim: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Eu vou pedir a você que, por favor, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir entendimento da santa palavra de Deus. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos por mais um dia. Te glorificamos por cada pessoa que trouxeste, Senhor, no teu amor para estar conosco nessa noite. Espírito Santo, estamos aqui porque precisamos ouvir a sua voz. Então, meu Deus, se revela para nós, fala ao nosso coração. Meu Deus, use-me como instrumento da tua palavra, usa-me como veículo teu para trazer a tua revelação para esse povo. Deus, ilumina a mente, ilumina, meu Deus, o coração de cada um para entender a tua palavra. Que teu Espírito Santo fale de uma forma poderosa a cada pessoa. Que teu Espírito Santo torne cada palavra que sai da minha boca iluminada para os corações. E que essa palavra, Senhor, venha trazer um novo tempo de vitória. Venha trazer, meu Deus, um novo tempo de milagres sobre a vida de cada filho neste lugar. Em nome de Jesus, os que creem diz amém. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, por essa causa eu me ponho de joelhos. Vamos primeiro entender um pouco esse texto. Paulo estava orando pela igreja do Senhor. A igreja é algo importante ou não? Ele estava dizendo: olha, eu estarei orando pela igreja, e a oração pela igreja é muito importante, então eu vou me colocar em oração. Essa expressão, me coloco de joelho, quer dizer, não é apenas a posição do corpo, gente, é me coloco em oração. Por essa causa, pela igreja eu me coloco em oração. Nós estamos aqui num contexto diferente. Hoje nós não estamos aqui para orar pela instituição igreja. Nós não estamos aqui para orar em geral por todas as pessoas. Nós estamos aqui num propósito de orarmos pelos filhos. Então a gente pode hoje pegar esse texto e parafraseá-lo, dizendo o seguinte: pelos meus filhos eu me coloco em oração. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo disse. Diga assim comigo: pelos meus filhos. Agora está muito fraco, viu? Eu sei que a máscara atrapalha um pouco, mas não faz falar para dentro não, viu? Vamos forte, vamos lá. Diga assim: pelos meus filhos eu me coloco em oração. Irmãos, seu filho vale a pena ou não? Sua filha vale a pena ou não? Eu não sei qual é o problema que seu filho ou sua filha está passando. Eu não sei qual é o contexto de dificuldade que ele tem passado. Não sei se é um contexto de vício, não sei se é um contexto de doença, de problema financeiro. Se você está aqui para orar pelo casamento do seu filho, eu não sei qual é a situação, mas eu quero dizer uma coisa: Deus chama você, pai.
Deus chama você, mãe, para a partir de hoje fazer um propósito de oração para mudar a vida dos seus filhos. Por essa importante causa, pelo meu filho, pela minha filha, você tem que dizer: eu me coloco de joelho, eu me coloco em oração. Os seus filhos vão vencer, os seus filhos vão ver o milagre através da sua vida. Você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida dos seus filhos. Talvez você diga assim: pastor, mas está tudo tão difícil, a situação se encontra muito difícil para o meu filho. Eu quero ler mais um texto da palavra de Deus com vocês, lá no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Diz assim a palavra: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Essa expressão, pôr a boca no pó, assim como me ponho de joelho, quer dizer oro, clamo, busco em favor. O que é que o profeta Jeremias está nos ensinando? Se coloque em oração, porque há esperança. Eu quero que você diga comigo: se coloque em oração, se coloque em oração, porque há esperança. Eu não sei, gente, como está a situação, se você está tentando há anos mudar a história do seu filho, se você tem visto o casamento do seu filho cada dia dá errado, a vida do seu filho, talvez seu filho esteja nas drogas, talvez seu filho esteja na bebida, talvez seu filho esteja vivendo uma vida errada, talvez seu filho esteja doente, eu não sei, se esteja desempregado, já tentou de tudo para arrumar um emprego e não conseguiu. E você como pai fica preocupado, porque nós ficamos, não é assim, gente? Nós ficamos que amamos. Eu quero dizer para você que há esperança para o seu filho. Há esperança para a vida do seu filho. Há esperança para o casamento. Há esperança para a saúde. Há esperança para a vida financeira. Há esperança para essa situação. Agora Deus pede algo de nós. Deus pede algo da igreja. Deus pede algo de você, pai. Deus pede algo de você, mãe. Se coloque em oração. Se coloque em oração. A oração é a chave que abre todas as portas. A oração, gente, é uma arma poderosa. É uma arma poderosa para destruir as fortalezas do diabo. É através da oração que os grandes homens de Deus na história da Bíblia conseguiram vitória. Você já tentou conversar, você já brigou, você já discutiu, você já esquentou sua cabeça, você já falou com um, já falou com o outro, mudou alguma coisa? Não. Vamos orar, vamos orar. A nossa guerra é de oração, gente. Nós vencemos as nossas batalhas em oração. As armas do nosso exército não são carnais, e sim espirituais. Sim, espirituais. Lá no livro de Jó, Jó capítulo 1, o Senhor nos dá uma informação muito importante sobre um pai muito zeloso, chamado Jó. No versículo 2 do capítulo 1 de Jó diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos. Vou repetir. Jó tinha 10 filhos. Gente, é fácil cuidar de 10 filhos? Não é fácil cuidar de um, gente. Imagina de 10. E ele sabia a responsabilidade que estava sobre o ombro dele como pai, como autoridade espiritual no lar. Olha o que ele fazia. Versículo 5. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Preste atenção.
Os filhos de Jó iam para umas festas. Os filhos de Jó viviam indo para uma festa aqui, uma festa ali. Jó não sabia o que os filhos estavam fazendo. Jó dizia: não sei se meus filhos estão pecando contra Deus, não sei o que é que meus filhos estão fazendo. Você não tem controle das ações dos seus filhos. Você tem? Ninguém tem, gente. Por mais que você diga: pastor, comigo olha é assim. Você não consegue saber tudo que seu filho faz, gente. Nenhum de nós temos o controle de tudo. Jó, sabendo disso, o que ele fazia? Fazia sacrifícios, consagrava seus filhos a Deus. Jó se levantava de madrugada para buscar a Deus pelos seus filhos. Jó é um exemplo de pai. Meu irmão, se você quer agradar a Deus, se você quer ter seus filhos na presença do Senhor, pague o preço em oração, jejue pela vida do seu filho, se levante de madrugada para orar pelos seus filhos, porque enquanto os pais estiverem de joelho, os filhos estarão de pé. Você quer ver seu filho de pé na vida? Você quer ver seu filho prosperar na vida? Você quer ver seu filho crescer na vida? Mãe, pai, esteja de joelho. Crie seus filhos de joelho, porque sempre eles estarão de pé. Esteja de joelho, esteja em oração, cubra seu filho de jejum, se levante pela madrugada para orar por ele, esteja em constante oração. Olha, o diabo ele quer destruir tua casa, o diabo quer tocar nos teus filhos, não se iluda não, ele quer destruir seu lar, ele quer tocar no que você mais ama. Por isso que Deus está nos chamando para esses 4 domingos de propósito de oração pelos nossos filhos. Estamos começando hoje esse propósito de 4 domingos. Deus colocou no meu coração. Deus disse: olha, chama a minha igreja, porque os filhos estão precisando de oração. Os filhos estão precisando de cobertura espiritual. Precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais em favor dos nossos filhos. Não me responda, só pense. Você jejuou essa semana pelos seus filhos? Você jejuou esse mês pelos seus filhos? Você tem consagrado a vida do seu filho a Deus? Você tem tirado um tempo no seu dia para orar só em prol da vida do seu filho? Ou da sua filha? Meu querido, minha querida, seu filho precisa da sua oração. Orar pelo filho, jejuar pelo filho, buscar a Deus pelo filho, é um grande ato de amor. Você quer fazer um bem pelo seu filho, quer fazer o maior bem para o seu filho, melhor do que dar muito dinheiro a ele. Cubra ele de oração. Se você cobrir ele de oração, ele vai crescer saudável, ele vai ser bênção, ele vai ser alguém na vida, ele vai prosperar, ele vai ser cheio do Espírito Santo. A proteção de Deus estará sobre ele. Existem situações, gente, que só o jejum e a oração para libertar nossos filhos. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 29 diz que essa caixa de demônios só sai com oração e jejum. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Talvez a situação do seu filho já está tão complicada. Talvez a situação da sua filha já esteja tão complicada, já se agravou tanto, que só oração e jejum. Só oração e jejum para libertar. Só oração e jejum. Não é só orar não, gente. É jejuar. E não é só jejuar, é orar. Eu tinha um professor que dizia que oração e jejum são irmãs gêmeas siameses, inseparáveis. Jejum sem oração é regime. E a oração, para ter mais poder, ela tem que ser coberta pelo jejum. Queres mais eficácia no teu pedido? Ora e jejua. Queres que Deus quebre as cadeias? Ora e jejua. Desce de madrugada, irmão, pelo seu filho. Se acorda de madrugada para orar. Passa um tempo orando por ele. Faz campanhas de oração por ele. Consagra teu filho desde bebê.
consagra desde o bebê, desde braço, consagra mesmo sendo adulto, já tendo 50, 60, sei lá, ora por ele. Eu acho que pai e mãe tem que ser como uma árvore chamada pelicano, e a maioria assim são. O pelicano, gente, é uma árvore que ele sempre vive em lugares frios, e nesses lugares frios, às vezes tem escassez de alimento, está tudo tão congelado, tudo tão frio, que há uma escassez de alimento. Quando esse pássaro não vê alimento para o seu filho, ele vê os filhos morrendo de fome. Sabe o que é que ele faz? Ele pega seu bico e crava no próprio peito, e arranca a sua carne, e pega um pouco da sua carne no bico, e bota na boca do filho. Alguns desses pássaros chegam a morrer, gente, por perder muito sangue, por perder muitas partes do seu corpo. Eles se sacrificam literalmente para os filhos viverem. Pai e mãe tem que ser assim, tem que se sacrificar para o filho viver. Você não está fazendo, irmão, eu me sacrifico demais pelo meu filho. Você não está fazendo mais que sua obrigação, pai e mãe. Pastor, hoje é dia dos pais. É verdade, eu sou pregador da verdade. Seu filho não pediu para vir ao mundo, não, foi você que colocou ele no mundo. Então agora você tem que pagar o preço por ele, você tem que gemer em oração por ele, você tem que jejuar por ele, você tem que buscar a Deus por ele. Os pais precisam compreender isso. Filhos não pediram para vir para o mundo. Radassa não pediu para ser minha filha. Radassa não pediu para vir para o mundo. Foi eu e a pastora que quisemos que Radassa viesse ao mundo. E aí fizemos a nossa parte biológica e Deus fez a dele espiritual. E agora tem uma responsabilidade pessoal, física com ela, e tem uma responsabilidade espiritual por ela. Os pais precisam ser como o pelicano, sacrificar pelo filho. Precisa jejuar, precisa orar, precisa buscar a Deus, precisa se entregar em oração pelos filhos. Deixa eu te ensinar algo também que é muito importante, gente. Você sabia que existem filhos que não têm condições de ter fé? Mas como assim? Existem filhos que não têm condições mentais, psicológicas de exercer a fé. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nesses casos, o filho só vai conseguir vencer se alguém, um terceiro, de preferência, essencialmente o pai ou a mãe, exerçam fé por ele. Pessoas com problemas mentais, problemas cognitivos, não conseguem desenvolver a fé. Pessoas que estão numa depressão profunda não conseguem exercer a fé. Pessoas que estão já com a mente, a gente usa uma expressão, né? O crack já comeu a mente dele, é literal. Tem pessoas que já estão tão tomadas pela droga que não conseguem exercer a fé. Existem pessoas que a mente está tão acorrentada por Satanás, tão presa, que aquela pessoa não consegue ver outra coisa, não consegue exercer a fé. E aí o pai ou a mãe, como tutor espiritual, tem que comprar briga em oração. Por exemplo, uma criança novinha, uma criança de 5, 6 anos, ela não compreende o que é fé, ela não entende o que é fé. Então os pais têm que usar a fé em favor dessa pessoa, em favor dessa criança. Vocês estão entendendo, igreja? Vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rinha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe.
Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faze-nos. Preste atenção nisso. E lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, e nunca mais torne a ele. E clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Preste atenção, aquele garoto, ele estava dominado por um espírito maligno, um espírito mudo e surdo, um espírito que fazia ele ter ataques como ataques epiléticos. Você não já viu ficar espumando? Um espírito que fazia com que, se ele visse fogo, ele queria se jogar no fogo, ele queria se matar. Então aquela criança tinha que ser vigiada o tempo todo. Você imagina a aflição daquele pai, 12 anos nessa luta, o menino tendo ataques diretos, o menino não falava, o menino não ouvia, se o menino visse fogo, tentava se matar. Imagina o aperreio daquele pai, 12 anos sofrendo. Eu não sei, pai, eu não sei, mãe, há quanto tempo você tem sofrido com esse problema na vida do seu filho, mas eu quero te dizer que Jesus mudou a história daquele filho. Eu quero dizer que através da fé daquele pai, não foi a fé do menino, a história daquele garoto mudou. Através da sua fé, através da sua atitude de fé, Deus vai mudar a vida do seu filho. Aí preste atenção, viu? Aquele pai vai lá e leva o menino para os discípulos orarem. Os discípulos não conseguem expulsar aquele mal. Talvez se fosse eu ou você, a gente voltasse no meio do caminho, né? Já levei para orar, não conseguiram, vamos desistir. Um pai, uma mãe, nunca pode desistir de um filho. Não desista do seu filho, ainda que ele já tenha te maltratado, ainda que ele não esteja ligando para a sua oração, ou para aquilo que você está fazendo em prol dele. Talvez a mente dele esteja tão presa que ele não consegue enxergar. E ele levou lá, os discípulos não conseguiram. E ele foi um tumulto, gente. A gente tem que brigar espiritualmente pelos nossos filhos, viu? Brigar espiritualmente. Em jejum, em oração, dizer: eu não desisto, eu não aceito ver meu filho acorrentado, não aceito ver meu filho nas drogas, não aceito ver meu filho nessa doença, não aceito ver meu filho nessa miséria, não aceito. E ali aquele pai ficou ali tumultuando. Aí Jesus vê lá aquele tumulto, aquela zoada. O que foi que aconteceu aqui? Aí o pai vai até Jesus para relatar e conta toda essa história, né? Meu filho há 12 anos está sofrendo, e assim, etc. E Jesus diz o seguinte: vamos lá, vamos orar. Ele diz para Jesus: se o Senhor, ele quis colocar logo a responsabilidade para Jesus. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz. Tem muito pai assim, querendo jogar a responsabilidade para Jesus. Jesus pode, sim ou não? Jesus pode mudar a história do seu filho, sim ou não? Eu acho que tem gente em dúvida aqui. Eu vou perguntar de novo: Jesus pode mudar a história do seu filho, sim ou não? Sim. E por que ele não mudou ainda? Jesus podia ter mudado de imediato a história daquele garoto, sim ou não? Por que ele não mudou? Se ele pode, sabe por quê? Ele só vai mudar quando alguém tomar uma atitude de fé. Ele só vai mudar a história do teu filho quando você, mãe, quando você, pai, tomar uma atitude de fé. Aí ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa,
Aí Jesus responde para ele: se você puder crer, tudo é possível ao que... Jesus disse para ele: olha, o seu filho não tem condições de ter fé. A mente dele está presa. Ele não tem condições de exercer fé. Ele precisa que você, pai, tenha fé por ele. Ele precisa, pai, que o Senhor tenha fé para que eu possa mudar a vida dele. O seu filho está precisando de uma atitude de fé do pai, de uma atitude de fé da mãe, como tutor espiritual, para mudar a história. E aquele pai nessa hora entende a história. Aí ele começa a chorar e diz assim: me ajude na minha falta de fé. Ou seja, Senhor, eu entendi agora, me ajuda. Eu preciso ver uma mudança. Eu preciso crer para ver uma mudança. Aí naquela hora, quando ele entende a posição dele como pai, naquela hora, como ele entende a responsabilidade dele como pai, Jesus vai e liberta e cura o filho dele. Jesus mudou a história quando o pai entendeu que precisava exercer a fé. Quando o pai entendeu que ele é quem Jesus queria usar para mudar a história do filho. A história do seu filho muda quando você entender que é através da sua fé que ele vai ser abençoado. Que é através de você pagando o preço de oração, de jejum, fazendo as campanhas, orando, ungindo ele, buscando a Deus por ele, que ele vai ser curado, que ele vai ser liberto, que ele vai ser abençoado. Para nós concluirmos, eu falei de um pai. Eu agora quero falar de uma mãe. Uma mãe que teve que ser perseverante para que a filha fosse liberta. Às vezes você tenta um dia, às vezes você tenta um mês, um ano. Não é só ter uma fé momentânea. Precisamos ter uma fé perseverante. Diga assim: eu preciso ter uma fé perseverante pela vida do meu filho. Marcos capítulo 7, volta 2 capítulos aí. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 25. Vamos lá. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando-se ele para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Presta atenção, gente. A gente vai aprender uma grande lição com isso aqui. Aquela mulher, ela era cirofenícia, ela era grega, ela era estrangeira, ela não tinha a fé do povo judeu. Naquela época, gente, quem não tinha a fé do povo judeu era desconsiderado pelo povo. Seria, para nós somos evangélicos, tem as pessoas não evangélicas, mas no caso ainda seria pior, seria uma pessoa não evangélica que não gosta de crente, que não gosta de igreja. A ideia do povo dela seria esse. E aí o que acontece? Ela estava com uma filha muito mal. Ela estava com a filha numa condição muito difícil. Talvez meu irmão, minha irmã, nem evangélico você seja, nem evangélica você seja. Você já tentou de tudo para mudar a vida do seu filho. Você não está mais aguentando ver o caso, ver o sofrimento desse seu filho. Você está com medo de perdê-lo ou de perdê-la. Você não sabe mais o que fazer. Você tem chorado, tem se lamentado. Eu convido você a entrar nesse desafio de fé em prol do seu filho. A
usar a sua fé perseverante para mudar a vida do seu filho. E aquela mulher que era estrangeira, ouviu falar de Jesus, olha só, esse Jesus, esse judeu, ele cura, ele liberta. Eu já tentei outras formas e não consegui, eu vou ter que buscar ele. Só ele pode mudar a vida da minha filha. Só Jesus pode mudar a história de vida do seu filho. Só Jesus tem vida. Só Jesus tem cura. Só Jesus tem prosperidade. Só Jesus liberta. Só Jesus salva. E aí aquela mulher vai até Jesus. Mas não foi tão fácil, gente. Quando ela chega diante de Jesus, ela conta a história. Olha, minha filha está assim, possessa por demônios, muito mal. Aí Jesus prova a fé dela. Porque não é só ter fé. A nossa fé em prol do nosso filho tem que ser uma fé perseverante. Ela chega lá e diz assim, olha, minha filha está assim, assim, assim. Pensou que Jesus ia atender de imediato. Às vezes a gente chega na igreja, ora, pensa que as coisas vão mudar. É hoje! Jesus vai primeiro provar a tua fé. Jesus vai primeiro provar a tua perseverança. Antes dele agir, ele prova a sua fé. E aí foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Quando ela conta toda a história, veja que palavra dura, gente. Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Entenda o que Jesus quis dizer. Os filhos se referiam aos judeus. Jesus disse assim, olha, não é lícito, não é certo eu deixar de atender primeiro, deixar de alimentar primeiro os judeus, o povo da minha fé, para atender os estrangeiros, para atender os cachorrinhos. Por que Jesus disse uma palavra tão dura? Porque Jesus queria provar a fé daquela mulher. Muitas vezes a gente vem para a igreja, e quando a gente começa a vir para a igreja, acontecem coisas duras, acontecem coisas difíceis na nossa vida, acontecem coisas que doem. E aí a gente tem que entender que é Deus provando a nossa fé. Que é Deus provando para ver se realmente a gente crê que Ele pode fazer. É Deus provando para ver se realmente nós cremos que só Ele pode mudar a história. Aí Jesus diz para aquela mulher, olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, gente, toma uma atitude de fé extraordinária. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que os filhos deixam cair debaixo da mesa. Sabe o que ela disse? Ó Senhor, eu não quero tomar lugar de ninguém, eu não quero mais atenção de ninguém, eu não quero que o Senhor passe uma hora orando pela minha filha, eu só quero uma coisa, é só uma palavra, é só um toque. Jesus, se o Senhor tocar, ela vai mudar, se o Senhor falar, ela vai mudar. Só um toquinho, Jesus, só uma migalha, só um pedacinho do teu poder.